Meu nome é Rosa, estudo na Uniriter e eu estou fazendo um trabalho de CTPJ sobre o que é jornalismo. Para o senhor, o que é jornalismo? Jornalismo é uma atividade profissional que dá para resumir muito simplesmente em contar histórias. Acho que o coração do jornalismo está na atividade de contar histórias, de estar nos lugares em que as pessoas não podem estar. O governador do estado vai fazer um pronunciamento, não tem condições dos 8 milhões de gaúchos estarem no Palácio Piratini para ouvirem o governador. Então a gente tem que estar lá para ouvir e contar essa história. Acontece um assalto a um banco, enfim, as pessoas não... Para elas saberem, para elas terem acesso a essa notícia, a gente precisa ir até lá para contar essa história para elas. E qual é a característica principal que um estudante de jornalismo deve ter para conseguir seguir a carreira com devido sucesso e... Acho assim, a nossa profissão ela tem um campo de trabalho e tem algumas características que dão a ela um grau enorme de subjetividade. Ela tem muitas questões que elas não são... a gente não pode afirmar que são assim ou são de tal forma. Por exemplo, para o jornalista ter sucesso, ele tem que ter um ótimo texto. Teoricamente, sim. Mas tem jornalistas de sucesso trabalhando em funções muito específicas que não tem um texto tão bom assim. Então, eu acho que talvez a única característica que, de alguma forma, una os grandes profissionais de jornalismo é o conhecimento. O conhecimento que eles têm para interpretar o mundo, para contar para as pessoas. Né? Isso a gente só consegue através da leitura. Então, acho que um bom caminho, um bom início de caminho, um bom início de trajetória para construir uma carreira de sucesso, ou para se colocar como um bom profissional no mercado, é, inicialmente, ler tudo que aparecer pela tua frente. Né? Desde bula de remédio, até revista, livro, tudo. Isso vai te servir em algum momento, durante uma entrevista, durante uma reportagem, durante uma cobertura que sequer esperava. Aquela informação pode ser útil. Então, acho que está bem informado através da leitura, principalmente, que vai te ajudar com o texto também, vai te ajudar com a criatividade, com a capacidade de contar histórias. Acho que isso é o mais central, o mais fundamental, que de uma forma é uma característica que reúne, eu acho, os grandes jornalistas e aqueles que têm uma carreira de sucesso. E uma pergunta pessoal agora minha. O senhor acha que a pessoa nasce com aquele faro jornalístico ou é uma coisa que se adquire quando gosta da notícia, quando gosta de ler? Ou o faro jornalístico é uma coisa que nasce? Eu tenho muito essa curiosidade para mim, porque eu mesma não sei se eu tenho esse faro jornalístico. Eu estou descobrindo isso ainda. Eu acho que não nasce com ninguém. Acho que tu constrói. Acho que nesse aspecto, do ponto de vista profissional, talento, aptidão, acho que são algumas características que podem facilitar a tua vida, mas elas não são determinantes. O meu primeiro vestibular foi para veterinária, e eu só fiz jornalismo porque eu não passei em veterinária. Porque, por sorte, eu rodei e não entrei em veterinária. Se eu tivesse entrado em veterinária, eu não teria sido jornalista, talvez eu fosse hoje um profissional infeliz. Hoje eu sou muito feliz, fui muito feliz, trabalhei 11 anos no mercado, trabalhei em rádio, TV, internet, trabalhei em São Paulo, em jornais nacionais, e sou um cara muito feliz, muito realizado hoje dando aula. Porque eu rodei, porque eu não passei no vestibular de veterinário. Porque eu não sabia que eu queria jornalismo, porque eu meio que me aventurei no vestibular para jornalismo sem saber exatamente que profissão era aquela e qual era a rotina. Então, eu acho que não tem aptidão. Acho que tem que descobrir algo que te apaixona, que tu pode ter maior facilidade ou menor facilidade, mas acho que a tua capacidade de te apaixonar pela profissão e te dedicar por ela é o mínimo ou é o suficiente para te conseguir o conhecimento necessário para construir uma carreira de sucesso. Acho que tu não nasce com isso. Aliás, eu tenho convicção de que isso tu constrói. Professor, muito obrigado pela entrevista. Esse foi o professor Fábio Canata. Boa tarde, eu sou Rosa Mantovani, estou aqui nos estúdios da Uniriter e hoje eu vou falar com uma estudante de jornalismo, a Kelly. Ela está cursando jornalismo desde o primeiro semestre de 2014 e ela agora está no segundo semestre. Ela vai contar um pouquinho pra gente por que ela escolheu jornalismo, o que é jornalismo para ela. E vamos comigo, vamos falar com a Kelly. Bem, olá, olha
quem está aqui comigo, Kelly Campos, estudante de jornalismo na Uniriter, e ela vai nos contar agora. Por que tu escolheu jornalismo, Kelly? Bom, primeiramente porque eu gosto muito de escrever e eu sempre estou muito atenta às notícias e tal. E eu gosto muito de escrever sobre o que está acontecendo, tudo, e a leitura é um dos meus maiores pontos fracos, né? É isso. Legal. E pra ti, o que é jornalismo? Jornalismo é a notícia, é a base de tudo. Então eu acho que sem isso a gente não... Isso que é o que move o mundo, principalmente. Primeiro de tudo, ser jornalista para nós é ter as seguintes características: ser insistente, responsável, dedicado, persistente. E ser jornalista é passar informações para as pessoas do dia a dia, informar o que está acontecendo, os fatos importantes e principalmente saber que a gente tem uma vida sem rotina. A gente não sabe quando que vai ter que cobrir alguma coisa, uma reportagem, uma notícia importante, mesmo uma vida sem rotina. Isso para nós é ser jornalista, pro grupo.